Sabe, quando a gente pensa em evangelismo, o que vem à cabeça? Muitas vezes a gente foca nos métodos, nos números, mas e se a verdadeira essência da coisa estiver em outro lugar? Nesta análise, a gente vai desconstruir um pouco as ideias mais comuns para tentar chegar no coração teológico dessa mensagem. Pois é, a discussão sobre evangelismo muitas vezes vai direto para um debate sobre as melhores técnicas, sabe? Os programas mais eficazes ou até as estatísticas de conversão. Mas o material que a gente está analisando aqui nos convida a dar um passo para trás. Antes de perguntar como, a questão fundamental é o quê? Afinal, o que é exatamente a mensagem que está sendo compartilhada? E aqui a gente já encontra a primeira grande virada de chave. A prioridade não está na metodologia, mas sim na mensagem. Pensa bem, se não tiver clareza sobre o conteúdo, o como se torna quase irrelevante, ou pior, pode até acabar distorcendo a mensagem original. Olha só o que isso quer dizer. A balança pende totalmente para o lado da mensagem. Isso significa que o sucesso não é medido por quão inovadora é uma técnica, mas por quão fielmente a mensagem central está sendo comunicada. É uma mudança de foco, né? Sai do desempenho humano e vai para a integridade da mensagem. Ok, então se a mensagem é o mais importante, qual o lugar do evangelismo no meio de tudo que a fé cristã propõe para o mundo? Será que é só mais uma atividade entre tantas outras, ou ela tem um papel específico, um lugar de destaque? Para a gente entender o evangelismo, primeiro a gente tem que dar um passo atrás e olhar para um conceito maior, o de missão cristã. Como a gente vê aqui, ela é definida como basicamente tudo que Deus envia seu povo a fazer no mundo, como uma expressão de amor ao próximo. Isso vai desde atos de caridade e justiça social até a proclamação verbal. É um guarda-chuva bem grande. Então, a ação social, tipo alimentar quem tem fome, e o evangelismo, compartilhar a mensagem, não são vistos como coisas que competem entre si. Pelo contrário, são parceiros. Ambos nascem da mesma motivação, o amor. São como duas faces da mesma moeda da missão cristã. Mas, olha só, mesmo sendo parceiros, o material que a gente está analisando coloca uma prioridade bem clara. Enquanto a ação social lida com necessidades físicas e materiais, que são super urgentes, o evangelismo se direciona àquilo que a teologia cristã considera a necessidade mais fundamental do ser humano, o distanciamento, a alienação espiritual de Deus. Essa citação aqui uau, ela é bem forte, né? A falta de sensibilidade evangelística é frequentemente sinal de imaturidade espiritual. O ponto aqui é que, para o apóstolo Paulo, isso não era uma tarefa fria, uma obrigação. Era uma paixão que vinha de uma convicção espiritual muito profunda. E a ausência dessa paixão, sugere a fonte, pode indicar um problema de crescimento espiritual. Sabe, às vezes o jeito mais fácil de entender uma coisa é primeiro deixar bem claro o que ela não é. Então, vamos agora desmistificar alguns conceitos que muitas vezes são associados ao evangelismo de forma equivocada. Essa talvez seja a distinção mais importante de todas. O evangelismo se define pela fidelidade ao anunciar a notícia e não pelos resultados que vêm depois. É como pensar num carteiro, sabe? A responsabilidade dele é entregar a carta fielmente. Agora, se a pessoa que recebe vai ler, vai gostar, vai responder, isso já está fora do controle dele. A tarefa é a entrega fiel da mensagem. E do mesmo jeito, o evangelismo não está preso a um método só. Pode acontecer numa conversa pessoal, num texto escrito, ou até mesmo no exemplo da vida de uma comunidade. No entanto, o ponto crucial é que, para que a mensagem seja de fato entendida, alguma forma de comunicação verbal clara é indispensável. Ok, a gente já viu o que não é, agora vamos para o coração da coisa. Se o evangelho é essa comunicação fiel de uma mensagem, então, qual é exatamente o conteúdo dessa mensagem? E essa pergunta aqui é o ponto central de toda essa nossa análise. O que de fato constitui essa boa notícia que deve ser proclamada com tanta fidelidade? E a resposta, de acordo com a fonte, é de uma simplicidade que chega a ser profunda. O centro do Evangelho não é um conjunto de regras, nem uma filosofia, nem um programa social. É uma pessoa, Jesus Cristo. Proclamar a Jesus, como a gente vê aqui, significa anunciar os eventos centrais da vida dele. Sua morte na cruz, sua ressurreição e sua autoridade como rei, como senhor. E o ponto-chave aqui é que não se trata só de fatos históricos, mas de eventos com poder real de redimir e transformar a realidade. E essa ideia do é genial, porque ela mostra que, embora a forma de apresentar a mensagem possa mudar dependendo do contexto, o núcleo do evangelho é considerado um só, singular e imutável.
E essa mensagem central, ela não é uma coisa passiva, não. Ela contém uma oferta super generosa, mas também faz um chamado bem claro. Vamos dar uma olhada nesses dois lados da moeda. Então, de um lado, a gente tem as promessas, perdão, uma nova vida, libertação, e do outro, o que é exigido, arrependimento, fé e um compromisso que se torna público. A mensagem é clara, o Evangelho oferece um presente incrível, mas também exige uma resposta completa de corpo e alma. A ideia aqui é que Jesus não é apresentado só como Salvador, mas também como Senhor. E esses dois papéis, eles são inseparáveis. Não dá para aceitar o presente da salvação sem também aceitar a autoridade e a liderança de Cristo na vida. Uma coisa vem com a outra. E para fechar, a fonte coloca tudo isso num contexto, numa sequência. Não é um ato isolado. Tudo começa com a presença, ou seja, a vida coerente da comunidade. Isso cria a base para a proclamação, que é o anúncio claro da mensagem. E isso é seguido pela persuasão, um apelo feito com amor para que as pessoas respondam. Uma coisa leva a outra. Então, resumindo tudo, juntando todas as peças do quebra-cabeça, a gente chega a uma definição. Evangelismo é o anúncio fiel da boa notícia de Jesus Cristo, sua morte pelos nossos pecados, sua ressurreição e sua autoridade como Senhor. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se a verdadeira tarefa é ser fiel na proclamação e os resultados, no fim das contas, pertencem a Deus, como é que isso muda a pressão, a motivação e a maneira como se enxerga essa missão? É uma mudança de perspectiva que pode, de fato, alterar tudo.